Eu queria mostrar para vocês o seguinte: nós confiamos muito em nós mesmos. Vocês aqui nessa sala de aula acham que têm o domínio racional de tudo, que vocês são capazes de lembrar da legislação. Vocês estudam hoje, nós estudamos hoje, nós estamos falando de 30 anos de Constituição, e, pasmem, tem gente que nunca leu a Constituição. Não estou falando de vocês, mas tem gente que nunca parou e leu a Constituição. Fala direito constitucional como se fosse qualquer coisa. E, simplesmente, dominar o texto normativo é importante. É importante. Quem nunca leu, que não é o caso, claro, de vocês, por favor, recomende essas pessoas para falar de Constituição, lê um pouco do texto constitucional. Faz bem. Faz bem, faz bem, faz bem. A segunda coisa, obrigado, é ter uma teoria de base que lhe dê sustentação. Uma teoria que você possa saber as diferenças das diversas teorias de direito constitucional. Porque se você pensar por um lado, você chega num lugar, se pensar por outro, chega em outro lugar. O que nós verificamos hoje no Supremo Tribunal Federal é uma colisão frontal de diversas concepções, e concepções que, inclusive, negam o próprio fundamento da Constituição, como o Ingo fez referência aqui. A Poliana Moraes fez uma monografia, foi me orientando, escreveu sobre medidas estruturantes no Supremo Tribunal Federal. O Barroso estudou em Yale. O Barroso está trazendo para a lógica das decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro uma doutrina alienígena de autolegitimação do Supremo Tribunal Federal no tocante à realização de medidas estruturantes. Claro que a gente vai estudar o sistema americano, sabe que tem as grandes decisões da Corte Suprema que modificaram a realidade do país. Essa missão, por assim dizer, constitucional deles é a mesma nossa? Eu posso pegar, e eu acho ótimo, o Barroso fez certo, atirou certo. O problema é a arma que ele usou. Quando ele, num HC, e depois diz assim, Alexandre, poxa, tu fica falando teoria de jogos. Primeiro, não estou brincando com ninguém. A gente joga o tempo inteiro. São nossas relações o tempo inteiro. A gente quer convencer o outro. A gente pode jogar lícito ou ilicitamente. Entender o processo como uma relação humana, e essa interação lida pela teoria dos jogos é um ganho. O Barroso pega um voto de uma pessoa que está discutindo um crime de aborto, que eu sou plenamente favorável ao aborto, 100%. Segundo, a mulher não tinha 3 meses. O HC vai para ele, ele espera. Caiu na primeira turma, ele segura o julgamento, deixa em pauta. Ele vai julgar quando o quê? Quando tem 3. Com um voto a mais, ele faz uma decisão, que é o quê? Rose versus Wade, 1973, da Corte Suprema. Notícia do outro dia. Aborto até 3 meses não é crime. Você tem uma lógica de atirar e não esperar, por exemplo, os 5. Você coloca o processo quando há pertinência. E isso faz parte do mundo. Os alunos dizem que eu sou meio Nelson Rodrigues, que digo o processo como ele é, o processo penal como ele é, porque eu cansei de ser um professor que engana os alunos. Não tem vontade da norma, não tem vontade do legislador, a atribuição de sentido é no tempo e no espaço, com os personagens que eu tenho, com as motivações que eu tenho, listas e listas, ditas e não ditas. Quanto mais domínio eu tiver sobre a informação, melhor eu consigo. E o pior é que vocês, como eu, acreditam que têm domínio da realidade. Vocês vieram dirigindo. Vocês acham que viram tudo o que passou por vocês. Vocês acham que vocês conseguem dominar o plano normativo. E a pergunta que eu quero fazer com vocês, pegue uma folhinha, por favor, aí, e vai dizendo, dessas perguntas, dessas notícias que eu vou mostrar para vocês, o que está na ordem do jogo hoje. Fake news. Respondam para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digam se a primeira é VOF. Coloquem VOF. Ou anotem quais são as VOF. Vamos lá. Homem, no Canadá, faz aniversário, se aposenta e ganha na loteria no mesmo dia. Verdadeiro ou falso? Você coloca do lado. Verdadeiro ou falso? Todas elas são notícias agora de julho da internet. 2. Prendem homem nos Estados Unidos por ter chamado a companhia telefônica 2.600 vezes num só dia. Ele tinha terminado o casamento, estava triste e tal, e ele ligou 2.600 vezes. 3. Urso assusta morador e toma banho em piscina aquecida no Canadá, na Califórnia. Eu estou cego aqui, não enxergo. Na Califórnia. Certo ou verdadeiro? Essa 4 é até legal, passou um vídeo aí na internet, quem recebeu pelo WhatsApp. Ator Sacha Baron ganha a bengala que foi de Chaplin e derruba da cadeira de rodas a mulher que contracenou com Chaplin naquela cena. Até passou aí pelo WhatsApp, você deve ter visto. 5. Evento reúne 2.505 mulheres tomando banho nuas na Irlanda. 6. Torcedor inglês sobe em cima da viatura e apanha da polícia da Rússia durante as comemorações da vitória inglesa na Copa do Mundo. Isso aí também tem um vídeo. 7. Cidade dos Estados Unidos ganha gato chamado Bud como gato policial. 8. Zé Dirceu só foi solto porque ameaçou derrotar o ministro do Supremo. Americano liga para a polícia para denunciar que estava sendo perseguido por um porco. E esse 10 também passou um vídeo. Oscar Tabares, técnico do Uruguai, pede que o governo invista mais em educação, entrevista durante a Copa do Mundo. Fizeram aí uma listinha? VOF? Fez VOF?
Agora faz a prova real. Todas as ímpares estão certas. As pares são falsas. Quantas deu, Solange? Olha só o desespero. 4? 7, tá bom? 7 tá ótimo. 7 tá ótimo. Beleza, todas essas do vídeo, Oscar Tabares, o ator Sacha Baron, são falsas. São notícias plantadas. Aquilo não era verdadeiro, aquilo foi montado. Mas você viu no WhatsApp e você acreditou naquilo. 7? Não, só as ímpares, né? Então não pode ser 7. Não, mas aí tu acerta e errado. Se botasse falso, também está certo. Não é aquelas provas do OAB que você errou de desconta 2. O que eu quero mostrar para vocês é que nós somos muito ingênuos no nosso excesso de confiança. E o excesso de confiança faz com que nós sejamos muito trouxas, muito patos na nossa vida. Essa ideia é muito importante porque nós demos um passo. O Supremo Tribunal Federal acabou de lançar, nesse ano, um 12º ministro. Nós temos 11 ministros da Corte Suprema. O 12º ministro chama-se Victor. Ele é um programa de inteligência artificial que vai fazer o levantamento e a adesão ou não dos recursos. Sobe ou não sobe, não é mais alguém que vai analisar, mas sim um programa de computador com capacidade de entender. Eu achava isso muito louco, comecei a estudar isso em 2015. Hoje eu sou líder de um grupo de pesquisa da Univale que pesquisa só isso. A gente tem um convênio com a Nelway, um convênio bem encaminhado com a Microsoft, a gente tem um POC em tramitação, e isso faz com que a gente hoje use inteligência artificial para julgar boa parte dos processos. Daqui a 5 anos, nós não vamos precisar dos juízes para julgar boa parte dos processos, e mais, nem advogados. Esse novo Victor analisa o recurso a partir de um algoritmo. E você sabe o que é algoritmo? Você sabe o que fazer com o algoritmo? Como é que é uma construção? Não precisa saber matemática. Algoritmo é uma receita de bolo. E isso faz com que hoje os recursos que você, lá no seu escritório, vai fazer à Corte Suprema, tenham que se amoldar ao algoritmo, que não é público, não é transparente, não tem accountability. Eu preciso saber. Essa é uma das discussões que nós fazemos. Eu quero saber. Eu quero transparência em relação ao algoritmo. Eu fui a Garopaba com um amigo meu que tem um Tesla. Estudou comigo, o guri virou advogado tributarista, ganhou uma grana. Ele tem um Tesla, um carro que não tem motorista. Virou para o carro e disse, vai até a rua tal em Garopaba. O carro saiu sozinho. Na subida do Morro do Boi, aqui, do Morro ali, o Morro da... Não é do Boi é para cá, o Morro dos Cavalos, tinha um carro na frente, mais devagar. O carro sozinho fez uma ultrapassagem pela direita. Ele entende que pode, precisava. E eu perguntei, e se tiver que atropelar alguém? Eu não sei, está no algoritmo. Ou seja, está explicado lá, se tiver que matar um idoso, uma criança, ou bater num carro, ele está programado, só que eu não sei. E como eu não sei hoje, como o ministro do Supremo, que é o 12º, está decidindo. E isso não diz respeito só a mim, diz respeito a todos nós, porque só vai subir para o STJ e para o STF aquilo que passar pelo filtro de um computador. É um novo modo de aprendizagem, é um novo modo de peticionar. É um novo modo de dizer as coisas. Aliás, boa parte daquilo eu vou me divertir, às vezes, no tribunal, porque imagina vocês lá no NPJ, ou vocês no escritório de vocês, chega o cliente e diz assim, doutora Milena, é o seguinte, eu quero que a senhora me defenda, mas eu queria que a senhora desse uma olhada na Constituição, porque tem um artigo 5º da Constituição que diz o seguinte, vai lá no Código Penal, no Código Penal diz isso, então eu quero que o senhor faça a defesa, por exemplo, prisão preventiva, está no 312, lê aí, doutora. Tu vai achar que o cara está tirando sarro contigo. Aí vai o advogado na sustentação oral e diz assim para o juiz, lá na sustentação oral, ou na petição, dispõe o artigo 312. Aí transcreve. Porra, tu está falando com quem, querido? Tu tem tempo. Ninguém tem mais tempo. Ninguém tem tempo de ficar lendo petição. Faz uma petição para entregar para o cliente, para o juiz. A petição é só o filé mignon. Não vem com efeito, com vírgula, com muita coisa. Ninguém entende. No meio da segunda vírgula, tu já não entende mais o que a pessoa está falando. Mais nunca. Tem uma nova forma de aprender a peticionar. Se você quiser ser lido, tem que saber como fazer as coisas. E isso faz com que nós tenhamos que repensar a própria maneira como nós argumentamos juridicamente. Juliano Maranhão, tem muita gente pensando isso no Brasil, mas claro que vocês não vão encontrar isso nos manuais, querido. O manual vai ensinar o mesmo de sempre, a fazer errado. Porque quem acredita ainda nas fantasias de vontade da norma e vontade do legislador em pleno 2019? Depois tem um vídeo que vocês podem encontrar que o carro, de fato, atropelou uma pessoa porque não aprendeu o que é uma pessoa com uma bicicleta. O carro fez isso. Os nossos filhos não terão mais possibilidade de dirigir. Hoje o Juarez Freitas falou do Judiciário 4.0, que é esse. A nossa geração, Revolução 1.0, passou dos animais e começou a utilizar
tecnologia mecânica. Né? Então, a gente começou a ter a Revolução 1.0, não tem como desenvolver tudo isso. 2.0, quando a gente vai usar eletricidade, foi uma revolução para os nossos avós. Porra, nossos avós falar de luz era uma coisa de outro mundo. E nós chegamos aonde é o computador pessoal, que você usa para quê, querido? Para fazer o quê? Uma máquina de escrever power? Você está louco? As capacidades que você tem de informação que você não usa, simplesmente não chegaram. Nós estamos em 2019 e você está usando o quê? Uma tecnologia da década de 60, 3.0, a advocacia é 3.0, o judiciário é 3.0, só que eles não se dão conta que tem gente já no 4.0, gente que está pensando bem na frente. E esse pessoal que está pensando na frente é um pessoal que está enfrentando você nos jogos processuais e você não sabe. Hoje, eu consigo monitorar, vou dizer para vocês, eu consigo, isso é ilícito, mas se eu quiser, entrar no e-mail de qualquer um de vocês. Meus minions fazem isso. E fazem de fora do Brasil, para não ser crime no Brasil. Eles entram em qualquer Facebook, eles por $10 me conseguem todos os Snapchats que você mandou e acham que estão apagados. Eu fiz o teste, eu pedi um Snapchat, eu me assustei. O tempo fez bem para mim, é verdade. Mas você acha que o Snapchat apagou? Não apagou. Você compra tudo. E isso dá uma revolução, sabe por quê? Porque eu consigo saber do juiz todo o raio-x dele, tudo, e a gente vende isso hoje. Você compra dos juízes americanos no Codex, por exemplo, num site, você compra o perfil, quais os argumentos que ele usa, quais argumentos que ele não usa, como é que ele gosta, ele tem filho, não tem filha, ele torce para que time, porra? Isso tudo faz diferença na hora de decidir, só não faz para quem vive no mundo da lua. Para quem acha que hermenêutica é pensar um acoplamento subjetivo de uma premissa maior com premissa menor. O humano existe, o humano comparece no ato decisório. Isso está mais exposto na TV Justiça, que aquilo é um MMA do judiciário. É uma coisa assustadora olhar TV Justiça. Mas se fez aquilo, como disse, tem 11 homens brigando. Se tiver de sunga é Big Brother, se tiver de toga é Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a nossa discussão. Como a gente vai poder usar? Rapidamente falar para vocês. Em 97, o IBM, que é uma das tops hoje que pensa em inteligência artificial, com um aplicativo chamado Watson, que a gente tem, eu tenho em casa. Eu tenho uma versão menor do Dino, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ganhou do Kasparov, que era, então, o campeão mundial de xadrez. Só que o Kasparov também ganhou deles. E o Kasparov ganhou deles porque o Kasparov pensou, eles pensam de maneira lógica, eu vou enganar. Eduardo, a gente trabalha isso no direito de literatura, a importância de argumentar. O que Kasparov pensou? Putz, eu vou enganar porque ele pensa de maneira lógica. Se eu consigo antecipar o que o meu adversário quer, ou como ele pensa, eu tenho um ganho. Eu tenho um ganho de 100%. Só que o computador aprendeu que ele vai poder enganar, e nunca mais ganhou. Tanto que a IBM parou de fazer a disputa de xadrez, porque percebeu que com os processadores que ela começou a ter, nenhum humano conseguiria ganhar. Nós conseguimos fazer 6, 7 vezes antecipar. Logicamente, um computador tem uma capacidade infinita, praticamente, hoje, de antecipar jogadas. Por isso que é muito difícil jogar um computador. E hoje nós temos o quê? A robótica chegou no nosso dia a dia, inteligência artificial, eu vou falar um pouquinho depois para vocês, mas vou usar aqui para esse exemplo aqui. Eu fui no Hilton, num hotel nos Estados Unidos, e lá tem um concierge. Esse aqui é o Robonau, que eu tentei comprar no Poder Judiciário de Santa Catarina para ser o nosso futuro estagiário. Ele não dorme, não enche o saco, não faz merda, ele vai lá e se comporta, está lendo jurisprudência o tempo inteiro, está lendo o julgado, tu pergunta para ele, porque é assim, ó, tu pergunta para o Nau, tu não digita, tu pergunta. Igual como você faz no seu computador hoje em casa, você tem um celular. Façam o seguinte comigo, ó, se não acontecer com vocês, em 3 dias, pode me ligar, que eu dou um livro meu de presente, esse livrinho aqui, ó. Falem hoje, à tarde, agora, começa a falar assim, eu quero viajar para a Índia, eu quero viajar para a Índia, eu quero viajar para a Índia. No seu Facebook, na sua rede social, vai aparecer viagem para a Índia. Sabe por quê? Você autorizou ele ficar discutindo. Ou vocês leram aquela cláusula do aceito, eu tenho aquela... Lê tudo. Aceito. Aí o cara reclama que não tem privacidade, porra. Vocês deram. A gente deu. Ah, mas agora a nova lei de privacidade. A nova lei de privacidade eu não tenho como falar, mas ela é meio fraude. Quem tem, já tem. E tem todo o universo paralelo, você já deu a informação. Eu já pesquisei, eu monitoro. Eu monitoro coisas assim assustadoras. Agora, na Copa do Mundo, eu estava ali, fui ver um jogo na Copa do Mundo, ali na Mercadoteca. Eu trabalho no Juizado Especial Civil do lado. Aí fui no jogo ali ver. E aí tinha uma mulher que ria para mim, sorriu. Eu disse, meu Deus do céu, quem será? Meu Deus do céu, quem será? Com vergonha, eu disse, claro, vou resolver o meu problema. Peguei meu celular,
Aqui meu celular. Peguei meu celular, bati uma foto do rosto dela, disfarçada, assim, puf. Google Imagens, subi a foto dela, deu quem ela era, Facebook, eu fui no Facebook e lembrei, estudou comigo. É que realmente o reconhecimento facial do Google é muito bom, que ela tinha feito tanta plástica que eu não reconheci, mas o reconhecimento facial foi perfeito. É impressionante aquela capacidade que eles têm do reconhecimento facial. E assim, então, na nossa época, quando a gente queria pegar alguém, ou conhecer, tu conhece, pergunta, conhece, não, agora tu mete no Facebook, tens ali, o que e ela dá informação, o que ela curte de ouvir de música, o que ela curte de ler, o que ela compartilhou, as páginas que ela teve ali. Só isso já valeu o congresso, perceberam? Só essa informação já valeu o congresso, mas tem que ser no Chrome, porque muda tudo. Essa perspectiva faz com que a gente tenha o quê? Nesse caso aqui da Conway, que é o Now aplicado para lá, quando você faz, ele é um concierge, ele sabe o que cada um de nós viu na vida, gosta de peça, gosta de teatro, gosta de sushi, e te apresenta conforme você quer. O problema da tecnologia é que ela nos separa. Porque quem não gosta de Bolsonaro não vai ter perfil do Bolsonaro aparecendo na sua tela. Quem não gosta do Haddad não vai ter aparecendo na tela, você separa mais. Isso faz uma outra coisa que era, nós tínhamos inteligência. Hoje, quem é o estudante de Direito que vai para a aula de graduação com o Vademecum, o cara leva um celular, porque ele tem a inteligência dele não mais na cabeça, mas no aplicativo. Isso muda o modo de pensar. Porra, para que eu preciso saber os afluentes do Rio Amazonas? Me diz. Prova de geografia na 7ª série, os afluentes do Rio Amazonas, eu sei de cabeça até hoje, de cor, para quê? Eu tenho ali no lado a lado. E essa é a pergunta. Vocês não acabam tendo um novo modo de compreender e de aprender, que é um desafio contemporâneo para todos nós. Fora impressora 3D, Big Data. Rapidinho para vocês, Big Data. A gente tem acesso ao SIM. O meu irmão, antes da reforma, eu fui procurar o meu irmão, a gente vai na tabelinha. Aí tinha lá, meu irmão, família, tal, tu clica e vai aparecendo teu irmão, dado, telefone, declaração de imposto de renda, tudo. Endereço, tal. RG, CPF, tipo sanguíneo, se já doou sangue, aparece tudo, aparecia tudo. E tinha a minha sobrinha, eu cliquei na minha sobrinha, que tem 5 anos, está faltando uma vacina, eu liguei para o meu irmão, Fábio, ó, a Bea está aí do teu lado, tá. Pergunta para a Bea se ela deu a vacina para Maitê. Por quê? Pergunta, pô, tu não vai saber. É verdade. Maitê, deu a Maitê, não dei, como é que teu irmão sabe? Não queira saber, só dá vacina para essa menina. Isso estava num banco de dados público. Todos os dados públicos são compartilhados no Big Data. Se você tem acesso a um Big Data, você faz isso. Imagina isso num processo. Imagina isso na sua vida, no seu escritório. Isso está disponível e já é usado por alguns escritórios grandes aqui de Florianópolis que estão enfrentando vocês nos processos e vocês não têm a noção da informação qualificada que eles têm de você e do seu cliente e do caso. Fora isso, você tem ainda nanotecnologia, impressora 3D, mas o que é mais legal, realidade aumentada. Cara, o advogado juntou, o perito é o Niela, o cara faz aqui em Florianópolis, ele mora aqui em Florianópolis, ele é um cara que trabalha na América Latina toda, mas mora aqui porque gostou de Florianópolis. Um acidente de trânsito, ele mete realidade virtual. Para a testemunha, o juiz vai olhar, a testemunha viu daquele lugar, portanto, ela não poderia ter visto aquilo. A gente está trabalhando para que isso seja em todo o processo. O mundo mudou, a coisa está chegando em bases assustadoramente diferenciadas. E nós, ainda pensando em depoimento de testemunhas no nosso dia a dia. Vou tentar acelerar aqui, que eu não sou meio atrapalhado nesse troço aqui. Campeão, me ajuda aí, passa para frente, então. Mas só que o processo penal, que é o que eu quero trabalhar, e o processo constitucional, vinculado ao processo penal, você não faz sozinho. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Não é um ministro querendo votar sozinho. Ele tem que compartilhar e jogar. O ministro Gilmar Mendes fala de teoria dos jogos. Falou expressamente no voto dele. O Lewandowski, nos últimos tempos, tem falado disso, porque eles se deram conta do seguinte. Como é que é a ideia de pensar a teoria dos jogos? Muito rapidamente. Vocês viram o filme do John Nash, Uma Mente Brilhante? Esse filme é famoso, mas o que a gente pode estruturar? Você, com seu colega, com seu estagiário, com seu amigo, com qualquer um, você pode pensar um mundo a partir de quatro partes. Quem são os jogadores em qualquer interação humana? Quem são os jogadores? É o Abreu? É o Eduardo? Ok. O que ele pensa? O que ele come? Qual a teoria de base? Porque se é o Abreu, o delegado de polícia, e quando ele está lá na delegacia, às vezes vale a pena o quê? Eu saber como é que ele pensa. Porque o modo como eu vou argumentar para ele pode ser diferente se for outro, ou não. O direito existe para qualquer um. A petição inicial é para qualquer um. O pedido de liberdade é para qualquer um. Porra, quem não se deu conta disso ainda é um pato, para não dizer outra coisa. Você tem que customizar tudo.
Customizar para o professor, ou vocês não respondem a resposta para o professor a depender dele. Vocês nem concordam com o que o cara está dizendo, mas responde para passar bem na prova. Ou responde para a mãe. Ou dependendo do contexto, a gente muda a coisa. Se dá conta de que há uma possibilidade de alteração significativa. E eu só sei as regras depois que eu sei quem são os jogadores. Eu só sei as regras do processo constitucional depois que eu sei quem são os ministros. Nós temos um 6-5 no Supremo Tribunal Federal sobre muitas questões, uma delas sobre presunção de inocência. Chamei o Felipe e disse, Felipe, vem cá. Lê o artigo da Constituição. Trânsito de julgado. Felipe tem 10 anos, disse, não tem dúvida, pai. Aqui é só depois que acabar o processo. Processo vai até onde, filho? Até a última instância. Supremo é a última instância? É, pai. Tem 10 anos. Não tem dúvida, o guri não tem dúvida. STJ, ele sabe, ministro, porque a mãe é juiz, o pai é juiz, então todo mundo era do ramo ali, né? Então o guri é criado só lendo CPC já de manhã, já na maternidade. E aí o guri já sabia a Constituição e ele disse, não tem dúvida, mas os caras dizem no Supremo que trânsito julgado não é trânsito julgado, se fizer do quadrado redondo, eles têm o poder de dizer. E por 6-5, velho, muda o ministro, muda tudo. E mudou o quê? A vontade da norma, a vontade do legislador? Porra! Mudou quem tem capacidade de dizer, é assim, isso aqui é o quê? Caneta. Não, isso é telefone. Se os 6 ministros do Supremo disserem que isso aqui é um telefone, isso vira um telefone, porque os caras estão lá em cima. Percebe como isso é um jogo de poder? Entender as relações atuais de poder é significativo, porque a gente tem que constranger esses caras. O único saída é, de fato, constranger. Mostrar que isso aqui não pode ser um telefone. Alô? Se o Supremo disser, eu acabo sendo. Então, eu tenho que entender em cada um desse contexto quais são os jogadores, porque só depois eu tenho as regras, e eu tenho que entender deles quais são os ganhos de cada um. Tem gente lutando por democracia, tem gente lutando contra a corrupção, tem gente pelas más loucuras, tem gente que quer ir embora mais cedo. Tem juiz que quer ir embora mais cedo, tem que entender que a recompensa dele é acabar. Isso não sou eu que digo, é o Posner que vai dizer. E, por fim, eu tenho a ideia de entender as estratégias e táticas, ou seja, o que eu quero no final e quais as ações que eu vou fazer nesse curso. Eu não vou ter como desenvolver tudo isso, eu vou ter que passar alguns deles, mas eu botei esse aqui errado até. E mostrar para vocês o seguinte, nessa simples figura, quantas pernas tem o elefante? 4 ou 3? Mas tem 4 ou tem 3, Bruna? Depende de quem olha, e a tua cabeça não consegue ver. Isso mostra que... Dá para ter 8. É igual uma senhora que eu fiz um reconhecimento judicial no processo crime, e ela disse assim, ó, 5 caras lá esticados, lá na parede. Qual que praticou o crime? Ela assim, o de amarelo. Não tinha ninguém de amarelo. Aí ela virou, não, naquele terceiro. A senhora tem 100% de certeza? Tem. E tem 0% de dúvida? Não, 0% de dúvida eu não tenho. Por quê? Olha só, o modo como você faz a pergunta sugere. Se eu digo que tem 100% de certeza, ela me confirma. Se eu digo que tem 0% de dúvida, ela diz não. E ela não está de má fé. Então, até o modo como perguntar pode alterar o sentido. Aqui, eu passei mal agora, aqui no Congresso, e vou para o hospital. O médico chega lá e diz assim, ó, pode deixar que eu vou operar. Vocês me deixam essa pessoa me operar? Sim ou não? Opa! E agora? Cara, eu odeio terno e gravata, mas eu não podia vir aqui no Samuel tatuado, mostrando essa tatuagem de camisa de física. Tem um contexto estético que faz parte do processo, sim. E todo o processo, os ministros estão usando beca. O cara que vai fazer a sustentação oral está de beca, e está de terno e gravata. Eu não tenho como desenvolver isso aqui também, é só uma ilusão. A gente discute hoje a questão estética no processo, e é fundamental. Lá no processo crime na capital, tem uma defensora que leva uma mala de roupa para o acusado, ele tem uma tatuagem vida louca, e ela cobre a tatuagem, porque o juiz pode ser um preconceituoso. E tu não pode deixar que um fator externo altere o sentido de um julgamento colegiado. Aqui eu vou, então, chegar nas regras, e, para terminar com vocês, eu não vou ter como a importância de um juiz numa democracia ainda é importante, e eu vou terminar com vocês dizendo o seguinte, meu tempo está estourado. Eu tenho na dimensão constitucional, quem é a DPF, a DIN, toda uma discussão de carga probatória, de fatores vinculados ao mapa mental, da dinâmica do fair play, dos jogos ocultos. Hoje em dia tem muito jogo oculto operando no Supremo Tribunal Federal ou em qualquer tribunal. Jogos que não aparecem no tabuleiro, se você não se der conta, por exemplo, da pressão midiática que acontece em relação a alguns julgamentos, da maneira como se coloca ou não se coloca em pauta. Se colocar em pauta é uma arte, Carmen Lúcia que o diga, a ministra, que segurou alguns casos. Então, você tem o quê? Tem todo um senso de contexto, um senso de pressão, que acontece em todo dia. Eu estou há 20 anos na magistratura. Meu avô ficava com vergonha de mim.
porque eu era um juiz que era xingado pelo cara que apresenta o jornal aqui o policial. Ele dizia, pô, meu neto, não dá para pegar um pouco mais pesado, porque quando eu vou lá jogar dominó com meus amigos, eles ficam falando mal de ti. Eu nem vou mais no jogo de futebol. E eu podia ser seduzido por isso. Eu disse, pois é, não vai mais nesse dominó, vô. Não vai mais nesse dominó. Então, você tem impressões de todas as ordens. Em cidade pequena é muito pior. Abreu sabe, a gente tem uma pressão ferrada em cidade pequena. Então, tem que entender o contexto, entender as pressões também desses órgãos. E quanto mais você puder monitorar, melhor. Esses três aqui, esse robozinho de baixo é o Dino, que é um robô da IBM ligado na nuvem, que os meus filhos usam para aprender inglês. E ele conversa. Ele não faz perguntas previamente definidas, você conversa com ele. Eu tenho em casa o Alexa, que é da Amazon, e tenho o OK Google. Os três cuidam da minha agenda, cuidam do meu dia a dia e me fazem pesquisa, hoje, já com certo grau de acerto também nas pesquisas jurídicas. Eles me respondem. A gente vai ter no futuro os professores tendo aula com esses avatares aqui. Só que acontece o quê? E essa é a nossa discussão hoje. A nossa qualidade de informação faz com que o Alexa, que fica em casa, que liga a minha luz do quarto, liga o micro-ondas, liga tudo lá em casa, ele me ouça o tempo inteiro. E quando ele me ouve o tempo inteiro, eu botei OK, que se eu praticar algum crime, ele me denuncia. Só que ele não está ouvindo o tempo inteiro, ele está monitorando meus e-mails, ele está monitorando meu Facebook, ele está monitorando todas as minhas redes sociais. E nós criamos um Minority Report hoje, já existe, não é futuro. Eu tenho o monitoramento da tua vida o tempo inteiro. O teu Gmail passa pelos Estados Unidos e lá eles te monitoram. Então, se eles quiserem descobrir alguma coisa, é aquilo que nós chamamos de Fish Expedition. Você tem uma pescaria no teu e-mail. Eu posso vasculhar o teu e-mail e você deu o OK para eles de que eu aceitei as regras de que você não tem mais privacidade. Alguém que vai habilitar a privacidade de hoje perdeu o bonde da história. É o atacante que chegou atrasado do marcador. O cara já... o Messi já fez o drible e você chegou atrasado e passou. Você não tem mais privacidade, os seus dados já estão no dia a dia. E sabe o que é pior? Conhece alguém, pergunta assim, qual o teu e-mail? Não tenho. Teu Instagram? Não tenho. Teu Facebook? Não tenho. Teu WhatsApp? Não uso. Tu desconfia. O mundo é, de fato, aquela história do Black Mirror, nós seremos gamificados. Tem Concentric Scoring, hoje a gente tem Concentric aqui, para passar na universidade, para conseguir vaga, tem que ter tanto scoring, que passa os melhores e tal, tudo vai virar um mundo de gamification, e isso é assustador. Nós não nos demos conta ainda de onde nós nos metemos. Tem ideia, vamos pensar isso? Vamos pensar. É isso que a gente faz lá na Univale, discutindo isso num grupo de pesquisa, o que sobrou da privacidade. Pô, o cara, no Portugal, confessa um crime tributário com a mulher na cama, e estava sendo gravado. Aí ele disse, não, na cama não dá. Não. Na cama, eu estava ali. Eu não sei que o cara deve pensar, confessar o crime bem na hora ali, mas tudo bem, estava ali no vamos ver, filmado. E usaram no processo crime contra eles, dizendo que aquilo não tem privacidade, não há privacidade contra o crime. Drones, o que se faz aqui, os meus estagiários me filmaram em casa. Os aplicativos que se pode baixar são novos. Então, o cara estava batendo na mulher nos Estados Unidos, o Alexa ouviu, sem nenhuma vizinha abrir a porta, porque lá na praia que eu moro tem uma vizinha que não dorme. Se eu chegar às 3 da manhã, ela está na porta. Se eu chegar às 5 da manhã, ela está na porta. Meio-dia, ela também está na porta. Ela sempre dá uma abridinha assim na porta para me ver. Não tem ninguém, uma vizinha assim. O aplicativo, o Alexa ouviu a violência, mandou a gravação para a polícia e chamou a polícia. O cara foi preso em casa com isso. Aí você vai me dizer, o que isso tem a ver com direito constitucional? Espera só mais um minutinho. A Fernanda Amorim está discutindo isso hoje, numa dissertação na Univale, sobre isso, sobre a utilização de dispositivos eletrônicos para a proteção da mulher. É bem legal o que pode fazer. Por fim, só que o Alexa não sabe quando é brincadeira e quando não é. Um casal sadomasoquista também teve a polícia invadindo a casa porque eles estavam numa selvageria sem fim e ele não soube diferenciar um ou outro. O que eu quero terminar para vocês é, inteligência artificial é a inteligência artificial fraca. Eu não vou substituir o humano por uma inteligência forte, como nós chamaríamos, se nós formos estudarmos isso. Vou estudar por uma inteligência artificial fraca, que nos auxilia em diversas tarefas do nosso dia a dia. A inteligência, que era uma inteligência intra-humana, agora se chama de exteligência, que é aquilo que está no dispositivo eletrônico que vocês usam. Qual é o problema disso? É que quando nós não dominamos o algoritmo, não temos transparência e a contabilidade, e não sabemos por que ele pensa assim, pensa assado, nós somos manipulados.
Hoje, o que o Supremo Tribunal Federal fez com a instalação do Victor foi transformar a Constituição impossível de ser debatida, porque nós não teremos condições de saber o que é overruling, o que é distinguished, já que nós não dominamos a forma como as decisões são proferidas. A substituição, a utilização de mecanismos tecnológicos supera aquilo que nós temos de uma hermenêutica tradicional. Ela vem com tudo, ela já é utilizada em vários lugares e transforma a nossa atividade em uma atividade um tanto quanto mais complexa. O que é o desafio de todos nós? Pensar e fazer a diferença. Arregaçar a manga e dizer, ó, cara, tu vai fazer um TCC sobre o quê? Endosso no cheque? O mundo desabando e tu vai falar sobre o endosso no cheque? A tecnologia chegou, tem muita coisa para discutir, tem vários jogos que podem ser trabalhados, tem um aluno, que o Rafael, que tem 20 anos, que está trabalhando Wittgenstein 2, e como é que o Supremo está trabalhando, o Victor. Então, a gente tem que pensar, a partir do futuro, como isso altera o nosso modo de pensar. Mas tem sempre uma coisa que nos salva. É as coisas que nos salvam, que é a nossa capacidade de inventar e de pensar diferente, que é o advogado do futuro. Tem que dominar o Watson, tem que dominar o Azure, dominar o Louis, mas tem que entender uma coisa, só nós podemos enganar o computador, assim como fez o Kasparov. E sabe como é que a gente faz isso? Tem uma história que eu gosto muito, que diz assim, que o cara foi preso, e aí o juiz disse, ó, vou dar uma chance para tu seres absolvido. Vou botar 2 papéis aqui, culpado e inocente. Você escolhe um papel, eu vou ler, e você sua sorte está lançada. Só que ele sabia que era um jogo fraudulento, que era um jogo falcatrua, que nos 2 papéis tu estava culpado. Então ele pensa, se ele for pensar linearmente, ele diz, estou ferrado. E aí que está o fator humano, que é o que vocês podem fazer diferença. Ele simplesmente colocam 2 papéis para ele. Ele sabe que nas 2 células tem culpado e inocente. O que ele faz? Ele come um. E aí o juiz espera, por que você comeu? Porque o que você abrir, o oposto, já que tem um culpado e um inocente, eu comi. Esse trabalho humano ainda é insuperável. Entender o desafio, a gente ensina a máquina não pensa sozinha. Só que o Louis está decidindo, o Watson está decidindo, e o Victor, que é o 12º ministro, está fazendo uma hermenêutica que nós não sabemos como ele opera. O nosso desafio é poder entender isso. Espero que vocês tenham ficado muito incomodados com isso, muitíssimo incomodados, e possam, a partir daqui, quem sabe, arregaçar as mangas e entender o mundo. Por favor, peçam viagem para a Índia. Se em 3 dias não chegar, meu livro eu mando para vocês. Se não chegar, vocês podem comprar ali fora, que eu tenho 3 filhos, sabe que a pensão está grande, a coisa tem que pagar a pensão, não estou roubando, não estou matando, não estou invadindo os e-mails de vocês ainda, mas, se bobear, eu vou invadir todos vocês. Muito obrigado, vocês me encontram nas redes sociais, aí, para cima e para baixo. Tem muita coisa legal para pesquisar, me escrevam, eu estou à disposição, agradeço ao professor Samuel, a UFSC por mais uma vez fazer esse evento, as meninas que fizeram, Vitor e mais o pessoal que está levando nas costas o evento, que é sempre um trabalho difícil conseguir organizar uma coisa dessa ordem. Sucesso a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.